no versículo 7. Amém? Gênesis no capítulo 48, no versículo 7. Diz assim: Vindo, pois eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Eu sei que tem muita gente aqui sedento, queimando de fome por ti, Senhor. Então eu te peço que nessa noite, alimente-nos com a tua palavra. Tenha liberdade nesse lugar. Eu te peço que enquanto estivermos ministrando, que o Senhor venha trabalhar no coração de cada um dos teus filhos. Que a tua palavra venha atingir alvos nessa noite, para que possamos sair daqui curados para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos aceitar, queridos? A história que nós lemos fala um pouquinho de Jacó. Interessante que ano passado, no nosso seminário de Cura Interior, nós falamos um pouquinho sobre a família de Jacó. Mas esse ano o Senhor me trouxe algo um pouco diferente e eu gostaria de estar ministrando também, sobre Jacó. A Bíblia diz que Jacó ele amou Raquel no primeiro instante que ele a viu. Na hora que ele bateu os olhinhos e ele viu ela, o coração acelerou. Começou um suor frio e ele ficou perdidamente apaixonado por aquela mulher, a ponto de querer trabalhar 7 anos de graça para ter o direito de casar com ela. Olha só. E aí ele trabalha 7 anos para ter o direito de casar com Raquel. E a Bíblia diz que ele amava tanto Raquel, tanto, que os 7 anos se passaram como se fossem poucos dias, do tanto que ele amava Raquel. Só que ele esperou esses 7 anos ansiosamente o dia que ele iria se casar com a sua amada. Só que o seu sogro enganou ele no dia do casamento, deu a sua filha mais velha para se casar com ele, a Lia. E ele vai tentar conversar com o sogro. E o que você fez? Você me enganou, você me deu outra pessoa no lugar da minha amada, aquela que eu trabalhei 7 anos por ela. E aí Labão, que era o sogro de Jacó, disse para ele: olha, nós não fazemos assim aqui nessa região. Nós não damos a filha mais nova antes que a mais velha se case. E aí ele conversa com Jacó e diz assim: então faz assim, você trabalha mais 7 anos que eu lhe dou Raquel como sua esposa. E aí aquele camarada que já tinha trabalhado 7 anos por uma mulher, trabalha mais 7 anos só por amor. Observe, ele trabalhou 14 anos por amor a uma mulher, sem ganhar um centavo, somente por amor. Que amor, hein? Que amor! Essa história até parece um filme, mas foi uma história verídica, uma história verdadeira, uma história de alguém que amou uma mulher a ponto de trabalhar 14 anos por ela e não ganhar um centavo, apenas por amor. E Raquel, ela era tudo para Jacó. Ela era tudo, porque naquela época um homem ele sonhava em dar sequência à sua descendência. Tudo que o homem desejava era um dia se casar e ter filhos, para que os filhos pudessem dar continuidade à sua história. Mas a Bíblia diz que Raquel não lhe dava filhos. Ali sim, mas Raquel não. Mas mesmo Raquel não lhe dando filhos, o amor de Jacó por ela não diminuiu. O amor era o mesmo. Ele amava demais Raquel. E um dia o Senhor se lembrou dela e abençoou que ela pudesse ter filhos, porque Deus não se esquece de ninguém, queridos. Deus não se esquece de ninguém. E a Bíblia diz que um dia o Senhor se lembrou dela e lhe permitiu ter filhos. Mas antes que isso acontecesse, um homem naquela época, se uma mulher não lhe desse filhos, ele tinha o direito de devolvê-la para o pai. Dizer: eu não quero mais ela, porque ela não pode me dar sementes, me dar filhos para dar continuidade à minha descendência. Mas
Mas em nenhum momento a Bíblia diz ou relata que isso passou na mente de Jacó, de tanto que ele amava. E um dia, Jacó olha para o seu sogro e ele percebe que o semblante do seu sogro já não era mais o mesmo com ele. Ele percebe que o seu sogro estava um pouco mudado assim com ele. Então ele decide voltar para Canaã, para a casa de seu pai. E ele chama ali suas mulheres e ele conversa e fala assim: olha, eu vejo que o semblante do seu pai já não é mais o mesmo. Então nós vamos voltar, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou para Canaã, porque aqui já não é mais o meu lugar. E as mulheres decidem: não, olha, tudo bem, se você quiser ir, nós vamos com você. E Jacó ali fala: não, o Senhor me apareceu, disse que eu poderia ir. E ele seria comigo em todo o tempo. O Senhor não me deixaria sozinho. Então eu estou indo debaixo de uma palavra do Senhor, debaixo de uma direção do Senhor. E Jacó parte. Ele vai com suas mulheres, com seus filhos e com tudo que ele tem. Nesse tempo, Raquel, a sua amada esposa, já tinha lhe dado um filho, por nome José. E estava grávida do seu segundo filho. Só que no meio do caminho, a estrada não foi fácil para Raquel. Raquel estava grávida. E a Bíblia diz que ela sente dores de parto. E ela começa a sofrer para dar luz. E a Bíblia diz que foi tão difícil. Houve complicação no parto dela. E quando ela tem o seu filho, ela morre. E agora eu tenho que imaginar como foi difícil para Jacó perder a sua amada esposa, aquela por quem ele trabalhou 14 anos, aquela por quem ele esperou ansiosamente o dia que ele iria se casar, aquela que ele sonhou, que ele amou à primeira vista, aquela que quando ele bateu os olhos ele disse: é essa que eu quero casar, é essa que eu quero ter filhos, é essa que eu quero envelhecer ao lado dela. Só que agora ele saiu e a sua esposa morreu no meio do caminho. Você consegue imaginar como foi difícil para Jacó naquele momento? Como foi difícil para ele perder a sua amada esposa? Como foi difícil para ele saber que ali agora teria um recém-nascido que não teria mais a sua mãe? Como seria difícil para Jacó imaginar como eu vou criar agora uma criança? Como eu vou dizer para ela que a sua mãe morreu ao dar a luz a ela? Como eu vou dizer para aquele outro filho pequeno que a sua mãe não vai mais voltar? Eu começo a imaginar tudo que passou na mente de Jacó naquele dia, que não foi fácil. Mas é mesmo a dor do luto que Jacó vivenciou. Eu imagino que naquele momento tudo que ele queria entender era por que Deus. Sabe, tem momentos que a gente vivencia que a gente quer entender o porquê, né? Quem nunca passou por uma situação assim, de perguntar a Deus, por quê? Por quê? E naquele momento, tudo que Jacó queria era entender: Deus, por quê? O Senhor falou que eu poderia vir, que o Senhor seria comigo, que o Senhor iria na minha frente, que o Senhor iria me abençoar, que o Senhor iria me guardar. Mas por quê? Porque o Senhor levou a ela. O Senhor sabe o tanto que eu amava. Por que o Senhor levou ela? Por que o Senhor não deu livramento? Por que o Senhor não abençoou? Por que o Senhor não guardou ela? Jacó queria entender o porquê que Deus permitiu que a sua amada esposa morresse no momento que seria o dia mais feliz da vida dele, que seria o nascimento do seu segundo filho. Às vezes nós não teremos respostas no meio do caminho. Nem sempre nós teremos respostas. Mas nós precisamos entender que Deus sempre estará no controle de tudo. Nem sempre nós teremos respostas. Isso é coisa da vida. Mas nós precisamos descansar que Deus sempre estará no controle de tudo. E naquele dia, em meio às indagações de Jacó, em meio à dor do seu luto, porque eu vou te contar, somente quem passou pelo luto sabe a dor que é. Somente quem já perdeu uma pessoa amada, um parente, uma mãe, um pai, um filho, conhece essa dor. Gente, essa dor é terrível. Ela é terrível, a dor do luto, sabe? É como se tivesse tirado um pedaço de você.
É como se tivesse tirado um pedaço, um órgão seu, porque a dor é muito grande. Eu lembro disso quando eu vivi em 2018, quando eu perdi minha filha, minha mãe e meu irmão. A sensação é que o meu coração se contorcia, era como se tivesse tirado um pedaço de mim. A dor do luto, ela é terrível. Jacó, ele chorou, ele sofreu, ele viveu o seu luto, e foram dias terríveis. Talvez dias que ele não desejaria para ninguém. Mas ele tomou uma decisão. Eu não posso continuar assim. Por mais que eu amava e amo Raquel, eu não posso continuar desse jeito. Eu tenho pessoas que precisam de mim. Eu tenho filhos que precisam de mim. Eu tenho 2 filhos que perderam a sua mãe. E eu não posso deixá-los órfãos de um pai vivo. Então eu preciso me erguer, eu preciso me levantar por eles. Eu preciso me levantar por eles. Talvez se dependesse de Jacó, ele falaria: olha, nós seguiremos viagem e nós enterraremos Raquel no campo de Macpela, em Canaã. Que campo era esse? Esse campo foi um campo que o seu avô, Abraão, comprou para enterrar a sua amada esposa Sara. E nesse campo de Macpela foi enterrado Sara, foi enterrado Abraão, foi enterrado seu pai Isaac, foi enterrado a sua mãe Rebeca, e foi o lugar que Jacó pediu para ser enterrado. Então, digamos que era um cemitério familiar. Era uma cova onde os ossos dos patriarcas ficaram enterrados. E eu imagino que tudo que Jacó queria naquele momento era dizer: eu vou levar os ossos da minha amada Raquel e vou sepultar no campo de Macpela, aonde o meu avô, onde o meu pai, onde a minha avó e onde a minha mãe, seriam enterrados, estavam enterrados ali. Mas Jacó, ele pensa: o caminho ainda é longo. Eu estou com algumas bagagens, porque ele estava de mudança. Então ele falou: se eu continuo com os ossos de Raquel aqui e levo para enterrar no lugar que eu desejo, vai ser muito cansativo. Porque o cortejo naquela época tinha todo um ritual. Não era hoje que uma pessoa morre e um dia enterra no outro, tinha todo um ritual. E ele falou: se eu não enterro os ossos de Raquel aqui, eu vou ter um caminho longo, um percurso longo, onde eu vou ter que lidar com as bagagens da minha viagem, com muitas pessoas, e ainda tem um cortejo para seguir de uma forma ritualística, onde eu preciso honrar o corpo da minha amada esposa. Então Jacó, ele tem uma decisão muito triste, que talvez não era o que ele planejava, nunca tinha planejado: enterrar a sua esposa num caminho que ele estava seguindo. Não era onde ele queria, era num caminho, no caminho de Efrata. Foi aonde Jacó decidiu enterrar a sua amada esposa. Jacó entendia que se ele prosseguisse com o cortejo, levando o corpo da sua amada até o lugar que ele tanto desejaria, iria pesar. Ele sofreria dias e mais dias por não ter enterrado ainda sua amada esposa. A viagem demoraria mais do que o habitual, porque eles estavam com muitas crianças, eles estavam com animais, eles estavam com muitas bagagens, e ele teve essa terrível decisão de enterrar sua amada esposa num caminho de Efrata. Talvez você ainda não entendeu onde eu quero chegar, mas deixa eu te dizer uma coisa: nós estamos em viagem. Nós estamos indo para a casa do nosso Pai, na nossa Canaã. O céu, a terra prometida, sabe? O céu do lugar que o Senhor nos prometeu. A terra prometida que manda leite e mel. O lugar tão sonhado, esperado, onde o nosso Pai está. Nós estamos nessa viagem, nesse caminho, queridos. Só que no meio desse caminho, algumas coisas podem nos acontecer. No meio
algumas coisas podem acontecer. E o que foi que aconteceu com Jacó? O luto, a perda. E talvez você está vivenciando isso no meio da sua caminhada. Talvez você vivenciou isso no meio da sua caminhada, o luto, a perda. E como dói, sabe? Como dói! O luto é terrível. Eu te falei aqui, eu já vivenciei isso. E eu sei o quanto dói. Quando eu perdia as pessoas que eu amava, gente, tudo que eu queria era chorar. Eu comia chorando, eu dormia chorando. Foram dias que tudo que eu queria era perguntar para Deus, era tentar entender o porquê que Deus permitiu aquilo. Mas um dia eu tomei a decisão. Eu não posso levar esses ossos, esse peso, esse fardo na minha caminhada. Eu não posso pegar esse fardo do luto e levar durante toda a minha caminhada, porque senão eu não vou aguentar. Porque o peso do luto, irmãos, é um peso muito pesado. Ficou até redundante, mas isso. O luto é um peso pesadíssimo, que se nós não enterrarmos, nós não conseguiremos chegar na terra prometida. Nós não conseguiremos chegar ao propósito do Senhor. E Jacó, naquele momento, ele decidiu: olha, eu não posso. Por mais que eu ame Raquel, por mais que eu queria que ela estivesse aqui para comemorar esse momento com o nosso segundo filho, eu não posso levar os ossos dela para lá, para onde eu queria. Porque senão eu não vou conseguir, eu vou fazer as pessoas ficarem cansadas além do extremo, porque o cortejo vai ser difícil. E ele decide sepultar ali e seguir a sua vida. Tem muita gente sofrendo até hoje porque não conseguiu sepultar. Tem muita gente hoje que sofre ainda a perda de uma pessoa há 5 anos, há 10 anos. Sabe, quando a gente fala superação, não é você esquecer. Quando você esquece de uma pessoa amada que já partiu, isso é ingratidão. Esquecer de quem já partiu é uma ingratidão. Eu faço questão, e quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe, que todos os dias, todos os anos, no dia 23 de fevereiro, você vai ver uma homenagem da minha filha que partiu para a glória. E eu faço questão de dizer para todos que eu tenho 4 filhos. 3 estão comigo. Uma está com o Papai do Céu. Eu não esqueço da minha filha. Todo dia 1º de julho você vai ver nos status fazendo homenagem para minha mãe. É aniversário dela. Todos os anos, no dia 26 de dezembro, você vai me ver fazendo uma homenagem para meu irmão. Era o aniversário dele. Mas deixa eu te dizer, por mais que eu os honre, por mais que eu os ame, eu não posso carregar esse fardo nas minhas costas todos os dias. Eu preciso entender e liberar esse fardo, dizendo: Senhor, eu não consigo entender. Eu não consigo entender porque o Senhor levou. Eu queria eles aqui perto de mim. Só que é um fardo pesado demais, irmãos, para se carregar. E você que sofre com isso ainda hoje, você precisa dizer: Senhor, eu estou derramando, eu estou colocando esse fardo aos teus pés. Eu preciso de paz para o meu coração. Eu sou grato pelo tempo que o Senhor me permitiu vivenciar com essas pessoas. Mas não carregue esse fardo, irmãos. Talvez você está aqui, aí você fala assim: ó, pastora, eu vim uma palavra, mas eu nunca perdi ninguém. Deixa eu te dizer, talvez o fardo que você carrega não é o luto, mas outros fardos você carrega nesse caminho. Quais são os fardos que você tem carregado ao longo da sua trajetória? Quais são os fardos que você... Quando eu digo fardos, irmãos, eu não estou querendo dizer que a pessoa ou alguém é um fardo. Mas quando eu digo fardo... Deixa eu pegar aqui, meu esposo aqui falou: tem um saco de lixo ali, Dani. Quando eu digo fardo, é você colocar mais peso nas suas costas. Sabe, nós já carregamos coisas demais, irmãos. A vida já tem problemas demais. Aqui. Na vida nós já temos problemas demais para jogarmos sobre as nossas costas outros pesos, que tudo que nós precisamos é dizer: Senhor, eu não aguento carregar isso sozinha, eu não aguento carregar isso sozinho, e aos teus pés eu estou lançando.
Né? Tirou, pronto, glória a Deus. O fato chegou a pesar ali no microfone. É mistério. Queridos, a vida não é fácil. E se insistirmos carregar fardos, pesos extras, vai ser muito cansativo. Sabe, você já vivenciou aqueles dias que você não sabe o porquê está cansado? Porque quando você anda muito, que você faz muita coisa, você entende, eu estou cansado por isso. E aí você deita, relaxa, estica as pernas e descansa. Mas tem um cansaço que você pode passar o dia todo deitado e você nunca vai conseguir se relaxar. Porque esse cansaço não é no físico, é na alma. Tem cansaços que não é no corpo, é na alma. E esses pesos que nós temos carregado por muitos anos, tem causado esse peso na alma, tem trazido esse peso que você não sabe, não consegue explicar. E talvez esse peso que está sugando as suas forças, que você não tem ideia de que seja, é o peso do ressentimento. Talvez você está com uma sacola cheia dessa, olha, de ressentimentos. Talvez você tenha carregado longos anos uma sacola cheia de ressentimentos. Ah, Senhor, fizeram isso comigo. Ah, Deus, me machucaram. Falaram palavras que mexeram comigo. Você viu, Senhor, do que me chamou? Sabe, tem palavras que machucam, que ferem. São afrontas e mágoas que você guarda por tantos anos. Mas isso só te faz mal. E hoje eu quero te convidar, você que tem sofrido esses anos todos, com as mágoas, com as afrontas, com ressentimento, com a falta de perdão, dizer: Senhor, é pesado demais para mim. Sabe, é pesado demais para mim, Senhor, eu não aguento carregar isso mais sozinho. Tem gente que tem sofrido, irmãos, porque não tem conseguido perdoar palavras que ouviram quando eram crianças. Palavras que ouviram quando ainda nem era casado, dizendo: você nunca vai ser nada, você não presta, você não serve para nada. Gente, isso é pesado demais para você carregar sozinho. É hora de lançar os pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu estou liberando esse fardo das minhas costas, eu não quero mais sofrer com isso, eu não quero mais guardar isso. Sabe, é hora de lançar esses pesos fora, irmãos. Entender que Deus tem mais para a tua vida. Que as palavras do Senhor não são essas palavras que você ouviu. Talvez você ouviu palavras dizendo que você nunca seria nada, que você nunca chegaria a lugar nenhum, que você não serve para nada. Mas as palavras de Deus para a tua vida é: ei, eu te amo, eu acredito em você, você ainda vai longe, descansa em mim, confia em mim. Oh, as palavras que te falaram não te definem. Jogue aos pés do Senhor hoje esse fardo, esse peso do ressentimento, da afronta, da falta de perdão, e descansa naquilo que Deus tem para a tua vida. O ressentimento, irmãos, a falta de perdão, é como se fosse uma plantinha. Eu até iria trazer hoje, mas acabei esquecendo. Ano passado, no encontro de princesas no ano passado, nós demos como lembrancinha uma pequena sementinha, ou plantinha bem pequenininha, não sei se as irmãs lembram, em um copinho vermelhinho bem pequenininho. Se vocês verem como a minha está linda, cresceu, tá bonita. Eu tenho umas 3 lá ainda guardadas, bem bonita. Porque tudo que você cuida, tudo que você dá muita atenção, ele cresce. Amém? Entenderam? Tudo que você dá muita atenção, ele cresce. E às vezes você está dando atenção demais a essas palavras. Sabe, às vezes você está dando atenção demais ao que te fizeram, ao que te falaram, o que fizeram com você. Chega, é hora de dizer: Senhor, eu não quero isso mais na minha vida. Eu não aceito mais isso me dominar. Eu não aceito isso mais fazer eu fluir nisso. Não, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, a partir de hoje. Amém? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. A vingança e a justiça pertencem a quem? A vingança e a justiça pertencem a quem? A Deus.
Então, se fizeram alguma coisa com você que você carrega até hoje, faz que nem menino pequeno. Conta pra quem? Papai. Conta pra papai, conta tudo pra ele. Diz, papai, olha, fizeram isso comigo, mas eu sei que agora eu estou contando pro Senhor. E cabe o Senhor resolver do seu jeito, da sua forma, e eu agora só vou descansar, porque você tem um pai que cuida de você. Um pai que sempre está presente. Amém? Talvez você não tenha um pai terreno presente, mas o seu pai celestial, ele é um pai presente. Ele é um pai que não te deixa, ele é um pai que não te abandona, ele é um pai que está contigo 24 horas. Aleluia! Então chegou a hora, irmãos, de fazermos uma faxina na nossa mente. Sabe? Fazer uma faxina. Tirar tudo aquilo que tem te dominado, que tem dominado seu coração, que tem trazido sobre você esse peso do ressentimento, da falta de perdão, da mágoa, das palavras ofensivas, e falar como o profeta. A partir de hoje, eu só quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. A partir de hoje, eu quero trazer para mim são aquilo, as palavras, é aquilo que me fizeram, que pode me dar esperança. Esquece o passado. Bateu, doeu, amém? Agora a vida que segue, amém? Amém? Talvez o que você tem carregado sobre os seus ombros é um fardo de medo. Talvez o que você tem carregado sobre os teus ombros anos e anos é um fardo pesado de medo. Talvez o medo tomou conta do seu coração, principalmente agora na pandemia. Algumas pessoas foram atingidas pela síndrome do pânico. E essas pessoas não têm tido paz, porque o pânico, o medo dominou seu coração de uma forma que ela não sabe explicar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o medo é a falta de fé no Deus que pode tudo. Verdade. O medo é a falta de fé no Deus que pode todas as coisas. Então, para que ter medo se o Deus que está contigo é maior do que o que está lá no mundo? Então, para que ter medo se o Deus que está com você é um Deus que, quando quer, usa teus inimigos para te abençoar? Você crê nisso? O Deus que você serve é um Deus que, quando quer, usa teus inimigos para te abençoar. Quem lembra da história de Moisés? Faraó deu uma ordem que todas as crianças deveriam ser mortas. Joquebed esconde Moisés por um tempo, mas chega um dia que ela diz: eu não posso mais esconder, e ela coloca ele ali no cestinho e coloca próximo onde a filha de Faraó iria tomar banho. E aí o que acontece? Quem mandou matar as crianças não foi Faraó? Quem cuidou de Moisés foi quem? A filha de Faraó. Quando Deus quer, Deus usa os teus inimigos para te abençoar. Então não precisa ter medo, você precisa confiar que o Deus que você serve pode todas as coisas. Aleluia! O Deus que você serve pode todas as coisas. Então a partir de hoje, solte esse peso, sabe? Senhor, eu quero lançar aos teus pés esse peso que eu tenho carregado do medo. Me ajuda a descansar e confiar que o Senhor tem o controle da minha vida, o controle da minha casa, o controle da minha família, e nada foge do teu controle. Queridos, o Deus que nós servimos é o Deus que, com apenas uma palavra, faz o vento e o mar lhe obedecer. O Deus que nós servimos é o Deus que, com apenas uma palavra, o universo inteiro tem que se render à sua voz. Aleluia! Aleluia! Talvez você fale: pastor, eu não carrego nenhum desses fardos ainda. Mas tem muita gente, eu vou pegar de novo, sabe? Que tem carregado longos anos o fardo da rejeição. O fardo da rejeição. O fardo do abuso. Tem pessoas que sofreram rejeição pelos seus pais quando eram crianças ainda, mas até hoje não conseguiu superar, e tem carregado esse fardo nas costas por longos anos. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, talvez você foi rejeitado por algum irmão. Eu sofri rejeição por 15 anos por um membro da minha família. Eu sei como dói. A rejeição dói tanto que a ciência vai dizer que no nosso cérebro, o lugar
da dor da rejeição é a mesma dor de uma doença física. Então você pode notar o quanto uma rejeição dói. E talvez você sofreu a vida toda por conta de uma rejeição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você foi rejeitado talvez pelos homens, mas por Deus nunca. A Bíblia diz que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que mama, de sorte que não se compadeça dele, quando a mama dê sinal de que a criança está com fome, mas Deus jamais se esqueceria de nós. Ele não esquece dos seus filhos, Ele não esquece das suas filhas. Então para que ficar com esse peso da rejeição, se você tem um Deus que te ama incondicionalmente e nunca te rejeitou, e nunca te abandonou, e nunca te deixou? Aleluia! Sabe, tem coisas que nós precisamos lançar, irmãos. São coisas pesadas demais para a gente carregar sozinho. Sofrer com o peso da rejeição, peso do abuso. Tem gente que ela não consegue até hoje se perdoar ou perdoar a pessoa, porque é um fardo pesado demais que ela carrega nas suas costas. E tudo que ela queria era dar um basta, era jogar, mas ela não consegue tirar das costas dela. Mas hoje o Senhor está aqui para te ajudar e vai trocar esse fardo pesado pelo fardo de alegria, de paz. Oh, o fardo do Senhor é leve, e é esse fardo que Ele tem trazido hoje para nós. Amém? Amém. Aleluia! Talvez o fardo que você tem levado sobre as suas costas seja o fardo da ansiedade. Gente, quantas pessoas têm sofrido nesses últimos dias com ansiedade? A ansiedade, ela é terrível. A ansiedade é excesso de futuro. E a pessoa ansiosa, ela sofre dobrado. Porque na vida nós temos dificuldades, nós temos problemas. Então uma pessoa ansiosa, ela tem que enfrentar os problemas atuais do dia, e ela ainda tem que sofrer os problemas que ela acha que vai vir. Então uma pessoa ansiosa, ela sofre em dobro, ela sofre mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está aqui exausta, porque você tem carregado sobre os teus ombros o peso da ansiedade, o fardo da ansiedade. Mas a palavra do Senhor para a tua vida hoje é: você não precisa ficar assim. Você não precisa carregar esse fardo, porque Ele tem cuidado de você. Você não precisa carregar esse fardo, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado da sua saúde. E você não pode carregar esse fardo sozinho. A Bíblia diz que o Senhor nos deu uma ordem: não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por coisa alguma. Ele não fala: olha, não andeis ansioso por algumas coisas, mas Ele fala: não andeis ansioso por nada. Sabe por quê? Porque um Deus que cuida dos pássaros, que cuida dos lírios, é o mesmo Deus que cuida de você. O Deus que cuida dos pássaros, que cuida dos lírios, é o mesmo Deus que cuida de você. Então hoje você precisa dizer: Senhor, eu quero lançar esse fardo pesado aos teus pés. Eu quero lançar esse fardo pesado aos teus pés e viver tudo que o Senhor tem para mim. Tem hora que nós estamos perdendo viver o que o Senhor tem, porque nós estamos carregando um fardo pesado de ansiedade. Mas o Senhor está nos convidando hoje a descansar nos braços daquele que sempre nos amou. Descansar nos braços daquele que tem o controle da tua vida. Descansar nos braços daquele que te ama incondicionalmente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que tem carregado sobre si um fardo pesado da culpa. Tem colocado sobre as suas costas um fardo pesado de culpa. Ai, sabe? Tem gente que não consegue se perdoar. Tem gente que não se perdoa pelas coisas que fizeram lá no passado, por aquilo que ela falou, que fez. E ela leva esse peso terrível da culpa, da acusação sobre as suas
costas. E por mais que ela tenta fluir em alguma coisa, viver, ela tem uma acusação te dizendo, Satanás te dizendo, olha, você não pode, você não serve, você é indigna, você não tem esse direito de estar aí, você não tem o direito de viver isso, você é indigna. Deixa eu te dizer, você não pode acreditar nas falácias de Satanás. Você não pode acreditar nas falácias do inimigo, porque se Deus te perdoou, você está perdoada. Se Deus te perdoou, você está perdoado. Você precisa viver como se fosse livre, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por você, para que você fosse livre. Então permaneça livre. Não se renda a uma escravidão de culpa. Não se renda a uma escravidão de acusação, porque o Pai já te liberou, te perdoou. Você não está mais preso, sabe? A Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. É vida nova, irmãos. O passado ficou para trás, sabe? Se perdoe. Tem gente que não consegue se perdoar porque falou algo há anos atrás e a pessoa partiu e hoje ela fica com isso na mente. Tem gente que não consegue se perdoar porque brigou e ela acha que deveria não ter feito isso há 10, 15 anos atrás. É hora de se perdoar e liberar o perdão para a tua vida. Amém? Seja livre do peso da culpa. Seja livre do peso da acusação. Porque Deus não te condena, Deus não te acusa. Ele te perdoa, Ele te faz livre. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos fazer como um apóstolo. Olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Passou. Agora eu vou prosseguir para o alvo. Para o propósito, para o alvo que o Senhor tem para a minha vida. O passado ficou para trás, o passado não me define mais. Então não carregue sobre os seus ombros um peso de culpa, sendo que o Senhor já te liberou, já te perdoou. Amém? Jesus não quer te ver carregando um fardo pesado de culpa, se Ele morreu para que você fosse livre. Jesus morreu para que fôssemos livres, querido. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecemos livres. Amém? Amém. Aleluia! A Bíblia vai dizer que em Atos, no capítulo 27, do 13 ao 26, conta uma história de que Paulo, ele saiu em uma viagem de navio com alguns tripulantes. E no meio do caminho sobreveio umas ondas fortes e começou a balançar o barco, começou a naufragar. E aí eles tiveram uma ideia: vamos jogar fora todos os pesos desnecessários, tudo aquilo que pode nos fazer afundar, vamos jogar fora. E aí primeiro eles começam a jogar algumas coisas fora, malas, tudo que estava causando peso dentro do barco, eles jogam fora. Chega um momento que eles começam a querer tirar alguns equipamentos do barco para jogar fora, para ficar mais livre. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles entendiam que se o barco estivesse pesado com pesos desnecessários, eles não conseguiriam chegar ao destino deles. E às vezes, irmãos, tudo que nós precisamos é tirar do nosso barco tudo aquilo que está causando peso sobre nós. É tirar do nosso barco tudo aquilo que está trazendo peso para nós. Porque Deus quer nos dar o alívio, irmãos. Deus quer nos fazer chegar ao destino que Ele tem para nós. Deus quer nos fazer chegar ao propósito que Ele tem para nós. Mas às vezes nós estamos carregando pesos desnecessários. E o Senhor hoje quer nos dar o bálsamo, quer nos dar o alívio, quer nos dar o descanso para as nossas almas. O Senhor nessa noite, Ele quer trazer sobre nós uma calmaria, uma paz que excede todo entendimento. Sabe, para isso Ele quer que joguemos fora os pesos desnecessários. E aí a pergunta que eu te faço: quais são os pesos desnecessários que você tem levado no seu barco? Por que você tem se sentido tão sobrecarregado, tão sobrecarregada? O que tem te feito se sentir tão incapaz, tão sem forças para lutar? Porque você está levando pesos desnecessários para o Senhor hoje quer trocar o seu fardo pelo dele. Porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor ele é leve, Ele quer trazer, quer trocar esse fardo hoje. Sabe, em Mateus, põe para mim, Mari, por favor. Em Mateus, no capítulo 11, Mateus no capítulo 11, no versículo 28 e 29.
29. Diz assim. Vamos ler todos juntos? É um versículo que todo mundo conhece. Vamos ler? Mateus 11, no 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, a gente não consegue entender, mas é isso que o Senhor tem para nós. Um fardo leve. Sabe, o Senhor não quer só nos dar um alívio, porque Ele diz primeiro, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está tendo momentos de alívio. Hoje está bem, amanhã não está mais. Hoje você está rindo para todo mundo, amanhã você não está mais. Porque tem um fardo de angústia que te domina, que você não sabe nem explicar. Por quê? Como? Por onde começou? É um peso muito grande de angústia que você tem carregado ao longo da sua vida, que você não sabe nem como, nem por onde. Mas o Senhor, Ele não quer só nos dar um alívio. Aí Ele continua dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis. O Senhor não quer só nos dar um alívio, Ele quer nos dar um descanso total. Ele quer nos dar um descanso total, irmãos. Descanso é quando você, eu estou cansada, vou deitar no sofá, mas quando você levanta dali, você está revigorado. Pronto! Sabe, o Senhor quer te dar um descanso permanente na tua alma. Não só um alívio qualquer, um alívio que você está bem hoje e amanhã não está. O Senhor quer te dar uma paz completa, um descanso completo. Amém? Aleluia! Mas para isso, nós precisamos entender que Ele está no controle de tudo. Então precisamos lançar sobre Ele todos os fatos. Nós precisamos lançar sobre Ele tudo aquilo que tem nos trazido sobre nós uma sobrecarga. E aí eu já começo a te perguntar, e eu quero que você vasculhe a sua mente. O que tem trazido sobre a sua vida uma sobrecarga? Qual é o fardo que você tem trazido sobre você tantos anos? Talvez você tenha trazido sobre a sua vida uma sobrecarga muito pesada. Talvez você falou para mim, pastora, desde que eu era pequena, que eu tenho sofrido com a rejeição, que eu tenho sofrido com medo, que eu tenho sofrido com depressão, que eu tenho sofrido com a culpa. Pastora, na minha adolescência, quando eu era criança ainda, eu fui abusada, e eu tenho trazido sobre as minhas costas esse peso. Sabe, o Senhor hoje nos convida a lançar sobre Ele todos esses fardos pesados, porque Ele tem cura para os nossos corações. Ele tem alívio, Ele tem descanso, Ele tem tudo que nós precisamos. Sabe, você não precisa mais carregar esse fardo pesado sobre as suas costas sozinha, porque Ele está aqui para te ajudar a caminhar. Ele está aqui nessa noite para te ajudar a caminhar. Você não está sozinho. Chega de querer levar esse fardo sozinho. Chega de tentar levar esse fardo sozinho. Jesus está do seu lado aí, soprando no seu ouvido, te dizendo, filho, filha, você não está sozinha, você não está sozinho. Deixa eu te ajudar a carregar esse peso, porque para você sozinho ele é pesado demais, mas eu estou aqui para te ajudar. Aleluia! Sabe, em Salmos, de número 68, no verso 19, diz assim, bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Bendito seja o Senhor que dia após dia tem levado o nosso fardo. E se você tem sofrido essa exaustidão, porque você tem levado o seu fardo sozinho, mas o Senhor hoje tem te convidado. Vem, deixa eu carregar esse fardo por você. Sabe, tem mulheres que têm sofrido com fardos da esterilidade, um fardo pesado, e tem dito, Senhor,
Foram tantas perdas. E você tem carregado esse fardo sozinha nas suas costas. Mas hoje o Senhor está te convidando a trocar esse fardo pelo dele, dizendo: ei, eu não te deixei, eu não te abandonei, eu nunca me afastei de você. Oh, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós. Há um propósito de Deus para as nossas vidas. E eu sei que tem muita gente aqui sofrendo com pesos desnecessários. Tem muita gente que não consegue ser feliz na sua vida porque tem carregado pesos desnecessários. Tem gente sendo muito infeliz na sua vida porque tem carregado pesos desnecessários. Tem gente que não consegue ser feliz por completo porque tem carregado um peso desnecessário. Mas a palavra que eu tenho para a tua vida é hoje: não aceite viver mais um dia sequer carregando pesos desnecessários. Não aceite viver a partir de hoje um dia sequer carregando pesos que Deus não quer que você carregue sozinho. Não aceite a partir de hoje viver um dia sequer carregando pesos que Deus já não quer que você carregue mais. Não aceite viver um dia mais sendo lata de lixo de Satanás. Porque é tudo isso que ele faz. Ele vai jogando pesos e pesos sobre as nossas costas. Pesos e pesos sobre as nossas costas. Quando tudo que o Senhor quer é nos fazer livres. Quando tudo que o Senhor quer é nos fazer livres. Não aceite mais ser lata de lixo. Falta de perdão, ressentimento, culpa. Tudo que é lixo jogando sobre as suas costas. Seja livre a partir de hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Não queira levar peso. Não queira. Porque Jesus já levou tudo por você na cruz. Amém? Deus já levou tudo por você na cruz. Então não leve pesos mais sozinho. Hoje é dia de lançar sobre Ele todo peso, todo fardo, todo lixo, tudo aquilo que você tem trazido anos e anos nas suas costas. Hoje é dia de lançar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero sair daqui hoje livre! Livre! Aleluia! Aleluia! Você só vai conseguir viver tudo que o Senhor tem para a tua vida quando você se tornar livre por completo. Livre por completo. Não deixe mais que nada te paralise. Não deixe mais que a partir de hoje esses pesos dominem a tua vida. Porque esses pesos não definem você. Eles não são maiores que você. Maior é Cristo na tua vida, amém? Esses pesos não te definem. Então eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui hoje pesada, com tantas coisas que carregou ao longo da sua vida, nas suas costas. Tanta infelicidade você sofreu, você viveu por conta desses pesos que você carrega. Mas hoje eu quero te convidar a vir no altar do Senhor e lançar todos esses pesos. Dizendo: Senhor, eu estou chegando hoje aqui aos teus pés com o meu fardo. Sabe? Dizendo: Senhor, eu cheguei hoje aqui tão cansado, tão exausto. A culpa, o luto, as perdas, o abuso. Senhor, eu cheguei até aqui sofrendo com desilusões e tantas outras coisas. Você sabe o que você tem vivido, como você chegou até aqui. Mas hoje eu quero te convidar a lançar aos pés do Senhor todo fardo, toda desilusão, toda tristeza, toda depressão, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não quero sair daqui mais com esses fardos nas minhas costas. Eu quero sair daqui hoje livre, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu queria convidar o pastor, por favor. Pegue a unção com óleo. E eu quero orar por você. Nós queremos orar, nós queremos ungir você. E só aqueles que quiserem, que se sentirem à vontade de vir aqui na frente e lançar aos pés da cruz tudo o que tem te causado um fardo. Eu quero orar por algumas pessoas específicas.
específicas. Mas eu quero te convidar a vir aqui no altar do Senhor agora. Vem, não, eu fui ontem, pastora, não. Meu filho, quem sabe o que precisa, sabe? Então vem na frente. Pastora, o que vão falar de mim? Eu já fui ontem. Você sabe o que você precisa da parte do Senhor? Então eu quero te convidar aqui, vir lançar aos pés do Senhor todo o fardo que você carrega, dizendo: Senhor, a partir de hoje eu não vou sair mais aqui com esse fardo. Se você chegou aqui com o fardo da desilusão, com o fardo da depressão, com o fardo da ansiedade, com o fardo do luto, com o fardo das percas, com o fardo do abuso, com o fardo da rejeição, eu quero te convidar a vir aqui lançar. Você vai fazer um ato profético. Você não tem um saco, mas você vai se imaginar lançando aqui no altar do Senhor todo o fardo que você tem carregado todo esses anos. E você vai dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero sair por essas portas livres. Eu não quero sair mais com esse fardo nas minhas costas. Eu quero lembrar da minha mãe, do meu pai, do meu filho com alegria, com amor. Mas eu não quero que o luto domine mais o meu coração, a ponto de me fazer uma pessoa infeliz, amarga. Senhor, eu quero lançar aos seus pés agora aquele dia em que eu fui abusada, aquele dia em que eu sofri aquela traição. Jogue agora aos pés do Senhor todo o fardo, e seja